Bom dia a todos. Acho que precisa só ligar lá o, o PowerPoint. É bom que eu estava programado para ser o último, né? E sendo o último, a gente sempre tem a desvantagem de que se eu vou falar que o aquecimento global é uma fraude, vocês vão ficar com tanta fome que o estômago vai falar que não, ele está mentindo, né? Então... Mas enquanto ele vai colocando, eu só queria fazer algumas observações antes, né? Por que um professor de climatologia começou a ver geopolítica nisso, né? E vendo os debatedores que nós tivemos anteriormente, menos um que eu não vi, mas tudo bem. A coisa que eu vou vendo, né? Essas coisinhas que vocês foram falando, uma coisa, de repente, imagina isso em escala global. Aí que começou a ficar assustador e eu comecei a entrar mais nesse assunto. E vi que climatologia passou a ser instrumento de dominação da geopolítica. Afinal de contas, quem conhece climatologia aqui, por favor, levante a mão. Olha, tem um que conhece climatologia bem. Quem não conhece, levanta a mão. Então está meio esquisito, né? Quer dizer, climatologia de fato é uma ciência exata, que você sabe tudo o que acontece no planeta Terra e, portanto... Você acha que é melhor que aqui? E, portanto, está funcionando? Tá. E, portanto, dá para a gente ter alguma coisa com isso? Bom, não sei. Eu vou fazer rapidamente um prólogo, porque nós estamos falando de geopolítica. É claro que nessa imagem é o helicóptero que está poluindo o planeta. Nos Estados Unidos, em 2015, o Senado norte-americano rejeitou a ação do homem no clima, dado a falta de evidências científicas. E lá eles cortaram todos os financiamentos. Olha só que interessante. Eles não vão pagar a conta. Né? A Alta Corte dos Estados Unidos tirou a lei que o Obama queria colocar de $10 em cima dos barris de petróleo. Né? E, de repente, chega esse sujeito, não interessa se ele pinta o cabelo de laranja, azul, né? É o estadista que nós estamos falando, não estamos falando da pessoa, né? Sai em 1º de junho do Acordo de Paris. Olha só como é a situação do Brasil. Né? A Petrobras quer imposto climático sobre os combustíveis. Tudo que nós estamos falando aqui, né? Vocês querem pagar mais impostos? Né? Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, né, o projeto de decreto legislativo para o Brasil adere ao Acordo Climático de Paris. Não teve nem sequer o pessoal da bancada ruralista para defendê-los. Olha só que interessante. Aí tem tudo a ver com o que os senhores já falaram antes. Né? O Senado aprova Acordo de Paris sobre mudança climática. Já foi para a segunda instância. Né? O presidente foi lá e ratificou definitivamente. Sabe quanto tempo demorou esse processo? 98 dias. 98 dias eles decidiram tudo sobre o nosso país. Eu chamo isso aqui de entreguismo total. Eu chamo mesmo. Tá? Por quê? Porque você vai ver quem que defendeu isso daí? Um louco. Vocês conhecem esse sujeito que está aqui, o nome ali? Ó? Eu falei, pelo amor de Deus, não façam isso. Olha o número expressivo de pessoas que aderiram a esse projeto legislativo. Aí faz tudo a ver com o que você falou agora, né, Ítalo? Peraí, vocês não estão vendo que nós estamos entrando pelo cano? Né? E precisou o presidente Trump falar, e aí ele colocou as cartas geopolíticas na mesa, porque até antes nós éramos todos da teoria da conspiração. Embora, então, nunca ninguém leu nenhum documento da ONU. Porque não é teoria da conspiração, está tudo nos documentos da ONU. Né? Olha lá. E aí o nosso país... fez o quê? Aquela coisa que eu estou falando há 7 anos e alguns colegas também. E a boca maldita fala, acontece. Falei, eles vão fazer tudo isso, nós vamos lá fora, o executivo vai lá fora, assina as coisas, volta para cá e fala assim, resolvam que eu já tomei partido nesse negócio. Aí, agora vem as leis para nós. E os caras lá de fora vão falar o quê? Tchau, tchau, eu não vou fazer. Mas aqui dentro é força de lei. Então, se preparem, é cada vez mais o Estado entrando nas suas vidas. É para isso que serve climatologia. Não é para estudar a atmosfera e a relação com a superfície da Terra. É para entrar nas suas vidas. Né? E aí a gente pergunta, depois de todas essas bombas que nós estamos tendo aí, né, será que esses governos têm legitimidade para fazer isso com o nosso país? É uma coisa a se perguntar.
Portanto, no quesito aquecimento, né? O aquecimento é um dos dispositivos para aquela coisa que a gente gosta muito, né? A globalização suprema com o controle da ONU. 2 grandes estadistas estão falando: o aquecimento global é fraude. Né? O Snowden também, né? E quando ele fala, o pessoal treme. Aliás, no livro dele vai ter um capítulo só para aquecimento global. Não se acha meio estranho sobre isso? Né? A idiotice dos 2 graus Celsius é desse senhor aqui, ó, o senhor Hans Joachim. E aí ele mesmo fala na Spiegel, ele fala, olha, eu admiti que esses 2 graus Celsius aí são simplesmente uma invenção política. Climatologia sendo usada para política. Com fundamento científico é bastante tortuoso e questionável, e deixa explícito que o objetivo é outro, é geopolítica, é fazer instrumento de dominação. Tá? Não vim aqui falar todos os porquês de que toda essa história é mentirosa, vim só falar sobre geopolítica, então para que isso aí serve? Olha só que interessante, aonde a gente chega na conclusão. Cercear direitos civis, criação de mais impostos nacionais e mundiais, veja aí Fundo Clima Mundial, e aplicar métodos de controle total sobre a humanidade. Isso aqui soa o que para vocês? Vocês que vão concluir, tá? E o que vem pela frente? De novo, o Boca Maldita. Relatório Brundtland, né? Saiu em 87, mas ele só teve peso em 91, porque tinha Rio 92 logo em seguida, né? Está lá uma das frases. As formas tradicionais de soberania nacional geram problemas específicos quanto à administração dos bens comuns do globo. E eles ainda dizem quais são os bens comuns, tá? E seus ecossistemas. Os oceanos, o espaço cósmico e a Antártica. Eu não sei como que o espaço cósmico é um ecossistema, por isso eu gosto de dizer que tem amebas espaciais. Nós temos que preservar as amebas espaciais. Tá? Não dá ideia, não. Não vou dar ideia, mas a gente já sabe o que é, porque em 87 se formou o painel do ozônio. O painel do clima nasceu em 88, e pouquíssima gente sabe, eu quero ver, quem levanta a mão aí, quem já sabe que existe o painel da biodiversidade e serviços ambientais? Ninguém sabe. Isso aí foi feito um acordo lá, Washington, assinado, em que nós vamos continuar sendo a República das Bananas. Porque para que vou preservar a Amazônia? Para gerar produtos de biodiversidade para valor agregado em empresas fora do Brasil. Né? Quanto que o Brasil... Mas o produto é seu. Não, nós vamos dividir o royalty. Pode chegar a 1% do valor agregado. República das Bananas. Né? Já está começando o painel dos oceanos. A minha boca maldita tinha falado que ia ser para 2015, mas está meio que adiado para 2018. Talvez entre junto com o painel da Antártida 2020. E vocês já estão ouvindo muito falar, toda hora na mídia, que o espaço está cheio de lixo. Já viu falar? Lindo, né? Aí, a boca maldita falou isso há 7 anos atrás. 2025 vai sair o painel do espaço. Aí eu vou achar no livro de defesa nacional, livro branco de defesa nacional, em 2025 os países que não tiverem os seus próprios satélites perderão, provavelmente, soberania sobre o seu espaço aéreo. O mesmo discurso hoje é, países subdesenvolvidos, vocês não têm espaço na atmosfera para lançar CO2, porque a gente já lançou. Discurso em 2025, países subdesenvolvidos, vocês não podem pôr seus satélites em órbita, porque a órbita está cheia de lixo e a gente já pôs os nossos, ok? Tá? Estou adiantando aqui, porque mais que eu morro amanhã, vocês já vão saber o que acontece. Tá? E é isso que eu chamei, num dos capítulos da minha livre docência, de pirâmide da dominação. Está aí. Tá aí. Camada de ozônio, o que é? É alimentação, é conservação de alimentos, matar as pessoas, olha o neomalthusianismo aí. Como a ter feito isso, vão controlando tudo. Coroa lá com os satélites. Né? Tá? E ainda tem gente que acha que é teoria da conspiração. Ainda, Está aqui, ó. Maurice Strong, né, que já faleceu. Eu, como sou católico, sei onde ele está. Ressaltou a relevância dos temas ambientais para a agenda de governo mundial. Porque a gente achou muito estranho que agora, em qualquer discussão, pauta número 1 das discussões é, mas você viu o meio ambiente? Espera aí, como assim? Né? A elaboração de um arranjo de aplicação de lei global
enfocando o papel de sanções econômicas, políticas e medidas militares. Né? Como considerações finais aqui, eu sempre gosto de dizer, quem está errado é o planeta, não são os cientistas, tá? Então o planeta está esfriando desde 98, o planeta está errado, porque o cientista está falando que ele está esquentando. Mas é interessante que, por que essa coisa vem? Para fazer mais subdesenvolvimento? Por exemplo, num país como o nosso, que a gente precisa ter energia, temos um país continental, né? Estamos fazendo essas matrizes energéticas extremamente absurdas e ridículas, e ainda por cima a gente, além do 7-1 Alemanha-Brasil, né, nós ganhamos em outros quesitos. Por exemplo, o parque eólico, olha, o Tribunal de Contas da União colocou como as 10 obras mais estúpidas, o primeiro e segundo lugar, a energia eólica no Brasil. Por exemplo, o parque eólico que cai com vento. E a nossa medalha de número 1 é sensacional, porque olha, o recorde do anterior é só 3 torres que caíram. Né? E aí você vê assim, a Fiesp, por exemplo, que seria a principal federação de indústrias, tá aceitando essa agenda. Né? Aceitando essa agenda. Enquanto que você vê num outro patamar, numa outra esfera, a Rússia, Estados Unidos, Índia, China, todo mundo junto fazendo reator internacional de energia, né, termonuclear. E os russos estão na frente com a Alemanha na cola. Vocês acham que quem vai ter indústria, pessoal? Vocês acham que vão comprar coisa de quem? Para que serve esse discurso? Né? Então não adianta o pessoal aqui no Brasil estar se reunindo, tentando um processo de reindustrialização, porque você não vai fazer, porque você não tem energia. Então, a gente está pensando um monte de coisas políticas aqui, tudo lindo e maravilhoso, mas se a gente não pensar em estrutura de base do nosso país, nada vai para frente. Então, o plano deles é muito mais estratégico. Porque se a gente não tiver produção, a gente vai ser sempre muito subdesenvolvido. Tá? Aqui, só coloquei, os governos brasileiros deveriam realizar uma política de Estado, né? Onde deveriam considerar sua tarefa como uma constante sem mudanças, garantir a integridade de território e soberania do Brasil, defender e multiplicar nossas riquezas, defender e multiplicar nosso valor agregado e administrar todas as nossas riquezas com correção no interesse do povo multiétnico no Brasil. Né? Foi o secretário do Conselho de Segurança russo que falou isso. nem a gente via isso aí. E o maior perigo do Acordo de Paris foi esse. Não só enfiar os caras lá um fundo que você não vai saber para onde vai o dinheiro, mas é a institucionalização de uma polícia internacional chamada ICCC, que é o cara que vai chegar aqui e falar, você não cumpriu metas? É que vai pôr a sanção política, a sanção econômica, e no final das contas, amiguinho, vou mandar os boinas azuis aí, tá? Porque você não está fazendo a coisa e você está prejudicando o planeta. De outra maneira, dióxido de carbono vai ser tratado como urânio. Não é à toa que a Agência Atômica Internacional faz parte de todos esses painéis que a gente colocou aqui para vocês. Tá? Então, muito obrigado pela atenção. Fui rapidinho, breve. Não provei para vocês que a questão era uma fraude, tá? Que não era o objetivo. Obrigado.